Ao nosso convite e, naturalmente, é com todo o gosto que o vamos escutar a quando da sua intervenção, naturalmente. Em primeiro lugar, dizer-lhe que, portanto, esta audição é sobre o aterro de Sobrado, como já sabe, naturalmente, e os tempos temos definido para esta audição em função daquilo que é habitual e determinado até também pelo período de tempo que está marcado para esta primeira parte da reunião, é o seguinte. Em primeiro lugar, haverá um período de tempo de apresentação do requerimento pelos grupos parlamentares requerentes, que neste caso concreto são 3 grupos parlamentares, o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, farão a sua apresentação por um tempo de 2 minutos cada, o que naturalmente prefaz os 6 minutos, e depois o Sr. Presidente terá uma intervenção inicial de 10 minutos. Seguir-se-á um conjunto de questões levantadas pelos deputados pertencentes aos grupos parlamentares, uma ronda de intervenções, em cada um dos grupos parlamentares terá um período de 3 minutos para colocar as questões e a deputada não inscrita terá 2 minutos para fazer a sua apresentação de questões. No final, o Sr. Presidente terá um tempo de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas por cada um dos grupos parlamentares. Portanto, está entendido este procedimento por todos, era do conhecimento dos grupos parlamentares, portanto, assim está estabelecido e assim o vamos fazer. Concorda, Sr. Presidente? Muito bem. Então, vamos iniciar... Sr. Presidente, deixe-me só... Eu estou a falar com o Presidente Deputado José Maria Cardoso, Precisamente. Muito bem. Portanto, vamos iniciar da forma como acabei de apresentar, e então tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD para um período de 2 minutos apresentar o requerimento e as razões do seu requerimento. Faça favor, Sr. Deputado Paulo Leitão, de apresentar o requerimento. Muito obrigado. Permitam que tire a máscara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados. Em 2008, de forma a dar resposta ao problema da deposição descontrolada de resíduos de construção e demolição, Valongo acolheu a primeira unidade de gestão e tratamento de resíduos de construção e demolição, a RETRIA, tendo, à mesma data, a Constituição, 12 de janeiro de 2007, sido constituída a empresa Reci Valongo. Posteriormente, o Grupo Casais prosseguiu com a obtenção da licença para uma atividade diferente para a Reci Valongo, nomeadamente para a constituição de um aterro de resíduos não perigosos de origem industrial, alegadamente justificado pelo período de crise que, entretanto, o país estava a atravessar e pelos impactos negativos que teve no setor da construção. Esta nova atividade tem sido alvo de enorme contestação por parte da população, não só em virtude da perigosidade que a instalação deste aterro representa, bem como odores constantes que emana. Entre outros problemas identificados, fiscalizados até alvo de coima por parte de entidades competentes, o combustível sólido recuperado produzido não reúne as características de excelência do mercado de combustíveis derivados de resíduos, pelo que a organização armazena em aterro uma grande quantidade de combustíveis, aumentando desta forma o risco de incêndio do aterro. São vários os episódios de incêndio neste aterro, que implicaram a intervenção de diversas corporações de bombeiros, o que muito provavelmente terá originado ou poderá ter originado danos nas telas de impermeabilização. Outra situação que merece a nossa preocupação prende-se com o facto de saber que este aterro também tem recebido, pelo menos nos últimos 8 anos, resíduos de amianto que são depositados na mesma célula, juntamente com resíduos biodegradáveis. Por outro lado, a Reci Valongo foi recentemente multada em mais de 40 mil euros por reincidir em descargas ilegais para a Ribeira de Vilar. Em sequência do número muito elevado de queixas e denúncias, foi nomeada uma comissão de acompanhamento que terá decidido pela obrigação de adoção de medidas corretivas. Para além das populações afetadas e das associações ambientalistas, o Sr. Presidente da Câmara tem dado voz a um conjunto de situações, enunciado um conjunto de situações anómalas que afetam o bem-estar das populações, como a produção de odores, descargas ilegais de efluentes e possível contaminação dos solos, pelo qual o PSD requereu a sua audição nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Nelson Peralta. É a Sra. Deputada Maria Manuel Rola que deverá estar online. Está online. Sra. Deputada Maria Manuel Rola? Sim, estou. Está-nos a ouvir? Estou. Muito bom dia. Seja bem-vinda.
Presidente. E tem 2 minutos para apresentar as razões do requerimento, faz favor. Sim. Aproveitando o que já foi dito anteriormente, eu gostava de acrescentar que esta instalação encontra-se numa zona habitacional, próxima de habitações e também da Escola Profissional de Valongo. Tem vindo ao conhecimento do Bloco de Esquerda e ao conhecimento da opinião pública as várias queixas relativas não só aos odores, mas também à deposição de resíduos como amianto, sem a devida precaução, e também de resíduos importados, nomeadamente de Itália. Sendo que, recentemente, o pedido destas audições já estava feito desde finais de fevereiro, recentemente soubemos que, a partir de 1 de maio, e até ver, enquanto houver a objeção sistemática, não entrarão mais resíduos provenientes de Itália neste aterro. Ora, existe também um problema grave e que foi mencionado anteriormente, para além da questão de saúde pública importante e necessária de esclarecer, a questão também relativa à água e à contaminação dos lençóis freáticos. Para além disto, e para ouvir também do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, era preciso perceber, e até agora ninguém esclareceu devidamente, como decorreu a Comissão de Acompanhamento, quais foram as necessidades de retificação que foram instruídas por parte do Governo e de que forma é que estas foram sendo levadas a cabo. Para além disso, esclarecer relativamente ao PDM e ao licenciamento desta instalação no início. Eu devo dizer que nós tivemos na Comissão o envio de uma carta da Recife Valongo que denota um grande conflito entre a empresa, a Câmara Municipal e os habitantes de Valongo. Conflito que é conhecido aqui no Distrito do Porto, mas que a carta vem, de alguma forma, levantar questões relativamente à atuação da própria Câmara e dos próprios habitantes, que são as pessoas que vivem mais próximo da instalação e que claramente têm também maior capacidade de aferir do seu funcionamento. E nesse sentido, e porque sabemos que isto também vem... Sra. Deputada, peço desculpa, queira terminar, faz favor. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara relativamente à instalação desde 2007 da Recife Valongo nesta zona. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, começando por dizer que o PCP foi o primeiro grupo parlamentar a entregar nesta Comissão um requerimento para a audição de um conjunto de entidades relativamente às questões do aterro de Sobrado. Sendo que, também de um ponto de vista local, temos tido uma intervenção sobre esta matéria, sendo um assunto que vamos acompanhando há vários anos e sobre o qual, naturalmente, temos intervindo. As notícias mais recentes e os desenvolvimentos no último ano, digamos assim, trouxeram naturalmente preocupações acrescidas em relação à situação do aterro de Sobrado, nomeadamente no que se refere aos prejuízos que são sentidos pelas populações e à necessidade de se tomarem as medidas de intervenção e de fiscalização que tenham adequadas para que a população também não sinta, no fundo, e não tenha a má qualidade de vida que tem neste momento com a presença desta empresa na sua proximidade de um ponto de vista habitacional, digamos assim. Porque, efetivamente, aliás, nós tivemos a oportunidade até de visitar o local nas proximidades, de falar também com a população em 2019 numa tribuna pública que fizemos no Alto Vilar, em Sobrado, de recolher um conjunto de preocupações e de indignações sentidas pela população, que naturalmente nos levou tanto a questionar o Governo em diferentes momentos, como a exigir também da parte do próprio Governo a necessária intervenção para que o problema possa ser ultrapassado. Nós temos aqui
aqui que dizer que naturalmente que importa que a Câmara Municipal aqui esclareça e também informe a Assembleia da República, só para concluir, informa a Assembleia da República sobre também informações mais recentes que tenha, sendo que o que nós também entendemos é que a própria ação de acompanhamento da atuação da Câmara Municipal tem um local próprio, que é a Assembleia Municipal de Valongo, e que também é lá que esta intervenção e este acompanhamento devem ser feitos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para dar continuidade, tenho agora a palavra o Sr. Presidente José Manuel Ribeiro para uma intervenção de 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Muito bem, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Deputado José Maria Cardoso. Na sua pessoa cumprimento os colegas, eu também já tive a oportunidade de ser deputado 2 vezes e, portanto, revejo-me na Casa da Democracia do país. Eu gostava de começar, se me permitem, numa época em que a pandemia nos obriga a refletir sobre a nossa ação no mundo, de dizer que este caso, e devia merecer a reflexão da parte dos senhores deputados da Comissão do Ambiente, este caso tem um paralelismo com este caso, o caso concreto de Sobrado. Eu só falo de Sobrado, que é a minha terra, portanto é o que eu posso falar, mas este caso dos resíduos, destes chamados aterros de resíduos não perigosos, tem um forte paralelismo com a crise do subprime. E eu começo por aqui. Estão recordados os seus deputados quando, na crise do subprime, apareciam fundos com nomes como Great Trust and Green Fund, e aqui em Sobrado apareceu a intenção de fazer um centro integrado de valorização de resíduos, mas depois ambos acabam em coisas tóxicas. É exatamente este paralelismo. Perdoem-me esta simplificação, mas é exatamente isto que ocorreu aqui em Sobrado. E, portanto, eu vou tentar começar desta forma, porque o Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD, aborda ali uma questão e eu quero, no fundo, responder-lhe ou dizer-lhe que esse histórico e a carta que a empresa, que é referida, uma carta da empresa ao seu ministro, está mal escrita, conta a história conforme dá jeito à empresa. E é importante reter isto, que é este o modus operandi que aconteceu em Valongo. E se Valongo ajudar a resolver outros problemas no país, ótimo. Nós, em 2006, tivemos um pedido de certidão de localização. E foi a primeira vez que apareceu a designação Centro Integrado de Valorização de Resíduos, que é uma coisa bonita, de facto, não tenho dúvidas. Em 2007, na mesma data, são constituídas 2 empresas. A Retria, para resíduos de construção e demolição, calhaus de construção. Nessa altura era o boom da construção, era muito sexy, perdoem-me a expressão, haver centros para recolher os resíduos em vez de serem depositados nas serras, que é muito comum acontecer nas zonas urbanas e não só. E nesse mesmo dia também é criada outra empresa chamada Reci Valongo. No dia 14 de 6 de 2007, entra um pedido de licenciamento na Câmara. Eu, na altura, era um deputado, nessa altura era deputado municipal. Portanto, era outro partido que governava o município. Entra um pedido de licenciamento para uma central de triagem de resíduos de construção e demolição, para a tal Retria. E passado 1 mês e meio, no dia 24 de 8, entra um pedido de licenciamento urbanístico para licenciar um aterro de resíduos não perigosos, que dá origem à Reci Valongo, ou melhor, que é desenvolvido pela Reci Valongo. E é aqui que se percebe, reparem, no histórico que nós fizemos, não há uma notícia pública falando da Reci Valongo, ou do aterro de resíduos não perigosos. É anunciado com grande pompa e circunstância. Aliás, há um protocolo com a Junta de Freguesia de Sobrado, à data, onde, naquele protocolo, em nenhuma linha é falada a existência de um aterro. É sempre um centro de valorização. Isto é tudo muito bonito. Claro, como é que isto funciona? Repare, estamos a falar de uma instalação que está em cima do povoado, praticamente, e está a 300 ou 400 metros de uma escola profissional que já havia à época. Portanto, isto em circunstâncias normais não seria licenciado. Eu quero dizer aos senhores deputados que a meu pedido, não é um processo da minha altura, mas a meu pedido está a decorrer, e deve estar em fase final, uma investigação interna ao processo de licenciamento desta instalação, porque nós temos fortes indícios de violação do PDE. Mas, retomando esta explicação, reparem, entre o processo de licenciamento da central de triagem de RCDs,
que tem uma exigência quase nula. Basta uma central para receber resíduos de construção e demolição, pode ser numa qualquer zona industrial. Não exige. E, portanto, a coberto dessa licença, metem a outra licença, desenvolvem a outra, porque essa é a atividade principal. Estamos a falar de 2007. A primeira vez que esta empresa fala em grandes projetos é em 2015. Eu sou convidado pelo então vice-presidente da CCDR, o Dr. Carlos Costa, de Braga. Isto foi logo no início do ano, porque depois, entretanto, há a mudança de governo, e que me convidou para eu ir visitar, na altura, as instalações. E foi-me falado no investimento, eu ouvi, não gostei muito daquela abordagem, devo dizer, não gostei. Ouvi e disse, muito bem, isso depois os serviços analisarão. E a partir dessa data, o registro 2015, começamos a ter os primeiros registros muito fortes de odores, maus cheiros, de deposição de lamas e de todo este calvário. E isto é claramente um calvário. Isto é um exemplo ensobrado de uma coisa que foi mal licenciada, que funcionou estes anos todos em clara ilegalidade. Porque, repare, é um bocado, lamento dizer isto, mas a comissão de acompanhamento que é criada por força da reivindicação da população, porque houve aqui um período em que nós fizemos um trabalho anónimo, cartas e mais cartas, análises à água. Nós descobrimos que havia um processo de renovação das licenças, um estranho, aliás, processo de renovação das licenças que a empresa pediu, em que nós participamos porque descobrimos que havia o processo. Aliás, é uma falha na lei. Como é que alguém pode pedir uma renovação de licenças ambientais e obrigatoriamente não dar conhecimento à autarquia, que é quem gera o território? Nós estávamos atentos e participamos. E denunciamos que havia contaminação da água. E, no entanto, as entidades do Estado, a IAPA e a CCDR, licenciaram. Aliás, até licenciaram mal. Porque licenciaram para uma atividade que era a produção de gás, que a empresa não tinha nenhuma licença urbanística para o fazer. Depois, à pressa, foram alterar os licenciamentos. Isto é um caso vergonhoso. Vergonhoso. Porquê? Porque a lei está mal feita. Está mal feita. Não percebo, perdoe, mas eu não compreendo quando se exige às empresas esforço, como nós também já fizemos, de eletrificação, uma série de... que é importante. Ninguém quer mexer nesta área. Exigir... Estas coisas mudam por via da taxa, como é óbvio. Pois o argumento é não podemos porque isto prejudica as indústrias. Bom, mas se calhar é a forma das indústrias olharem para o resíduo de outra forma. Agora, como dizerem que o Centro Integrado de Valorização de Resíduos é uma coisa muito bonita, não, é um aterro. É um aterro, é um simples aterro. Não vale a pena estarmos aqui a mentir. Isto é o tal paralelismo com o subprime. E, portanto, aliás, a prova de que a empresa tem um comportamento reiterado desta forma é que, e a Zero e outras associações vieram denunciar, é esta questão da mistura do amianto com os resíduos orgânicos, que, aliás, está na origem destes incêndios. Mais do que é dito, é exatamente esta mistura que ninguém sabe muito bem. Eu, recentemente, desafiei o Sr. Ministro a tornar portanto, todos estes movimentos de circulação do resíduo fossem transparentes, haver rastreabilidade para nós sabermos, para os senhores deputados saberem o que é enterrado. Deixem-me dizer, eu sou administrador da Lipor, que é um centro, que é uma área de grande sucesso. Os senhores deputados talvez não saberão, mas um caminhão com lixo obrigatoriamente tem que passar num pórtico de radiação quando vai para a central de incineração aqui na Maia. Ou em Lisboa acontece o mesmo com a Valor Sul. Nestes aterros, o aterro de Sobrado, entra qualquer caminhão. Ninguém sabe o que é que lá vai. Nada, zero. Zero. É um buraco negro. Um buraco negro. E, portanto, além desta questão da ilegalidade, que continua a existir, da mistura do amianto com os resíduos orgânicos, que toda a gente fecha os olhos, esta empresa, até julho de 2019, até a altura em que foi criada a comissão, e aqui respondendo, e vou ser muito claro com as palavras, esta comissão, a conclusão desta comissão é muito simples, e custa-me dizer isto. Esta comissão veio recomendar à empresa, olha, cumpram lá a lei se faz favor. Desculpem, mas é assim, é o que aconteceu com linguagem simples. Façam o favor de cumprir a lei.
Uma empresa que por 11 vezes contaminou a rede de saneamento. Até que a empresa que gera aqui a água e o saneamento selou, porque alguém nos perguntou como é que se faz a redução a zero deste risco de contaminação. É selar. E selou. Acabou. E foi coimada, já por 2 ou 3 vezes, a empresa foi objeto de uma coima. Portanto, mas esta mesma empresa tem um pedido à IAPA para descarregar efluente numa ribeira, que é a Ribeira de Vilar, que no verão não tem água. Aliás, nós tivemos que denunciar esta situação. E, repare, qual é o grande problema, assim, para também explicar? Esta empresa, esta questão dos resíduos de importação não vem só de Itália, porque a empresa recebe muitos resíduos, nós não sabemos exatamente. A verdade é que, e eu registro como positivo esta decisão do Governo, eu espero que ela seja em definitivo para todos os resíduos importados, não são só de Itália, porque vêm muitos do Reino Unido e não só. Mas o problema é que há uma quantidade de outros resíduos que continuam a ser depositados, mal depositados. Misturar resíduo com amianto, com orgânico, gera problemas e é ilegal, e é reiterada esta prática, que geram maus cheiros, é horrível, geram problemas com insetos. O foco de insetos que causam problemas de saúde pública é a empresa. A empresa está em cima do povoado. Sr. Presidente, peço desculpa interromper, mas vai ter que terminar quando possível, está bem? Está a atingir o tempo. Está a atingir o tempo. Sr. Presidente, eu vou-lhe dar esta imagem. As crianças da Vila do Sobrado há dias em que não vêm brincar cá para fora, senhores deputados. Porque o cheiro é tão horrível que elas preferem ficar dentro da sala. Os seus deputados são pais e mães e sabem bem a importância. Isto é a melhor imagem do impacto que um centro, que neste caso, que um aterro, que foi sempre escondido como um aterro, tem hoje, estes anos todos depois, na população. E mais, ele está em cima do povoado e está muito próximo de uma escola. Portanto, esta é a melhor imagem do impacto negativo deste aterro na Vila de Sobrado, Concelho de Valongo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora passar para a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Inicia esta ronda pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, ou alguém do... muito bem. Recebo a informação que quem faz a intervenção é a Sra. Deputada Joana Bento. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia. Muito gosto em ouvi-la e vê-la. Obrigada, igualmente. Tem então 3 minutos para fazer a sua intervenção, certo? Muito obrigada. Cumprimentá-los a todos e ao Sr. Presidente da Câmara, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecer, de facto, aquilo que foi uma abordagem temporal da questão do aterro de Valongo. Importa, pois, fazermos também aqui um ponto de situação em relação à situação dos aterros. E neste caso importa referir que o Governo publicou um despacho através da Secretaria de Estado do Ambiente com vista à objeção sistemática às entradas de resíduos destinados à eliminação, de modo a limitar a deposição de resíduos em aterro. Importa referir também que está em curso a revisão do regime geral da gestão dos resíduos e do diploma que regula a sua deposição em aterro, bem como a possibilidade das revisões e alterações da licença serem efetuadas após a realização de fiscalização e inspeção de forma harmonizada. Este trabalho e esta situação, este ponto de situação em relação aos aterros, também vai ao encontro ao desenvolvimento de um plano estratégico de gestão de resíduos e o novo plano estratégico de resíduos urbanos para um período de 2021-2030. Em relação a este aterro, e o Sr. Presidente já fez essa menção, apelando a que fosse definitivo esta situação que eu vou mencionar, em relação ao aterro da RES Valongo, já não irá receber resíduos de outros países, uma vez que a data limite associada à autorização do processo de notificação do movimento transfronteiriço terminou no dia 1 de maio. Importa, pois, também dizer que esta decisão já traduziu na recusa de cerca de 25 mil toneladas de resíduos provenientes de outros países. A par deste ponto de situação, importa dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada recentemente de um projeto de resolução que, entre outras medidas, recomenda ao Governo que proceda à elaboração pela Autoridade Nacional de Resíduos de um relatório anual
sobre os aterros, que defina a monitorização dos níveis de qualidade do serviço em aterro em Portugal e promova um reforço na fiscalização, designadamente pela definição de um programa de inspeções frequentes. Este ponto renota a preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem em relação a este assunto, não só de Valongo, mas dos demais existentes a nível nacional. O Sr. Presidente é público e ele próprio relatou do acompanhamento permanente desta questão e não estando em funcionamento a Comissão de Acompanhamento que o Grupo Parlamentar propõe na recomendação que deu entrada recentemente, não estando ainda em funcionamento essa comissão, queria perguntar ao Sr. Presidente, do ponto de vista e de forma a acautelar as preocupações da população que representa, de que medida e em que medidas nós, enquanto grupo parlamentar, podemos ser úteis nessa intervenção e nessa missão, até porque o regime jurídico está para ser alterado e podemos aqui potenciar medidas que vão ao encontro das preocupações, quer das populações, quer dos autarcas, neste caso do Sr. Presidente da Câmara. Peço desculpa, Sra. Deputada, queira terminar, por favor? Termino já, era exatamente aí que eu queria terminar, era em que medida é que nós podemos, de que forma, com que medidas podemos dar continuidade ao som, ou voz, neste caso, às preocupações da população. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, pela intervenção do deputado Paulo Leitão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados. Conforme disse anteriormente, o Sr. Presidente da Câmara tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia pública de um conjunto de situações irregulares que prejudicam gravemente o bem-estar dos seus concidadãos. São públicos vários alertas sobre os processos de licenciamento ambiental, sobre queixas da população sobre maus cheiros nauseabundos, a existência de mosquitos e possíveis contaminações dos lençóis de água, bem como descargas ilegais de efluentes. Várias notícias têm sido vinculadas na comunicação social sobre a alteração ao PDM, visando impedir a expansão dos aterros, bem como a limitação do trânsito na estrada municipal 606, que é a Rua da Senhora do Amparo, e de Campelo. Em um ofício, e refiro que há bocado foi referido este ofício que recebemos, salvo erro, se não me falha a memória, ontem, pela colega deputada do Bloco de Esquerda, em um ofício remetido pela RES Valongo, é feita referência, e deixo aqui a minha opinião, que estranho que uma empresa se dirija desta forma, à atuação do Presidente da Câmara, que tem criado, segundo estes, alarme social na população, existindo também menção que, após a assunção da incapacidade de tratamento de hectare do efluente pré-tratado, terá sido feita a primeira reclamação à CCDR. Aliás, há outro documento que a empresa faz chegar à Comissão com um conjunto de dados que poderão levantar dúvidas sobre o processo da situação que pretendemos analisar. Eu pedi aqui, neste caso, ao Sr. Presidente, dado isto não ser normal o posicionamento da empresa numa empresa desta forma, que comentasse estes dois comentários da mesma. Relativamente, também, de acordo com o noticiado, relembro que no passado mês de fevereiro, a Associação Ambientalista Jornada Principal veio reclamar a admissão imediata do Ministro do Ambiente, acusado de criar uma encenação técnica para permitir a manutenção da RES Valongo. Assim, peço ao Sr. Presidente que desenvolva a relação sobre a relação da Câmara Municipal de Valongo com a RES Valongo, desde o início deste processo, como é que foi decidida, que já referiu parte disto na sua intervenção inicial, a instalação do aterro naquele local, quando é que começaram a ser identificados os primeiros problemas e como é que estes evoluíram, que tipo de soluções foram desenvolvidas ao longo do tempo. Também existem algumas referências sobre a relação do município com a RES Valongo relativamente à hectare de Valongo, Campo e Sobrado. Pode explicar que situação é esta? Foram identificadas situações de não conformidade. Houve denúncias por parte da autarquia e das populações. Foi constituída a Comissão de Acompanhamento.
da qual a Câmara Municipal de Valongo faz parte. E daí resultou um conjunto de orientações que a RECI Valongo ficou obrigada a resolver de forma a cumprir a lei. Sr. Deputado, peço desculpa, queira terminar, por favor. Sim, vou terminar. Como é que avalia o desempenho da RECI Valongo em relação às orientações da Comissão de Acompanhamento e sobre evaluações do processo? Para terminar, no seguimento que a avaliação faz, sabendo que continua a haver queixas relativamente a várias matérias, gostaríamos que comentasse o resultado das ações inspectivas da APA e da GAMAOT. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, creio que é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer ao Sr. Presidente da Câmara os esclarecimentos que aqui traz, que contradizem a carta que recebemos por parte da RECI Valongo relativamente a várias das informações e datas até que aqui foram veiculadas pelo Sr. Presidente. E agradecemos esses esclarecimentos. Temos aqui, de facto, um problema grave relativamente ao aterro de Sobrado, mas também a nível dos aterros a nível nacional. Estamos a falar de metas para 2025 e 35, peço desculpa, de redução de 10% de posição em aterro e neste momento estão a aumentar também pelo fruto do aumento da importação de lixo de outros países. E isto coloca também em questão a capacidade dos nossos aterros em ter espaço até para receber resíduos nos seus depósitos. Bem, mas cingindo-me à questão de Valongo e de Sobrado e até um pouco porque recentemente também temos tido mobilização a nível de Lousada por causa da deposição dos resíduos que estão a ser feitos também em Lousada e que vêm também de Itália. O que eu gostava de esclarecer relativamente à RECI Valongo e a esta instalação em concreto é se o Sr. Presidente está em condições de dizer se o PDM permitia ou não a implementação daquela estrutura ali. É uma pergunta que deixamos, até porque esclareceu que é uma zona habitacional, é uma zona com uma escola profissional, que tem levantado estes conflitos todos, precisamente também porque se situa nestas zonas, e se não terá havido uma alteração de simplificado ao PDM, por exemplo, como forma de responder à instalação desta empresa. Para além disso, gostava de perceber se têm acesso aos relatórios ambientais da RECI Valongo, que estão inscritos na licença de funcionamento desta empresa e se, além de a APA os receber... Sra. Deputada, peço desculpa, queira terminar, por favor. Eu vou terminar só esta questão. Se, além de receber a Agência Portuguesa do Ambiente, que questionaremos, se a própria Câmara Municipal também recebe. E se nos pode disponibilizar os pareceres que emitiram no âmbito da renovação das licenças das quais inicialmente não tinham conhecimento, mas que sabemos que, entretanto, emitiram parecer negativo para termos também essa informação relativamente aos pareceres e porque é que eles foram negativos. Por fim, um último esclarecimento sobre o que quer dizer quando diz que foram à pressa alterar os licenciamentos. Do que é que estamos a falar exatamente? Qual foi o primeiro licenciamento, qual foi o licenciamento seguinte, para percebermos o que é isso e essa alteração por parte das entidades que licenciam. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu queria desde já, sobre esta matéria, começar por dizer, até considerando, agradecendo naturalmente ao Sr. Presidente da Câmara, no fundo, o resumo cronológico que aqui fez também de toda esta situação, mas até considerando observações que foram feitas sobre matérias de aterros, começar por dizer, e o PCP já o colocou também em outros momentos, que naturalmente a política de resíduos deve considerar componentes de prevenção, de produção e de gestão, respeitando prioridades estabelecidas e considerando a sua eliminação como uma operação de último recurso. E não podemos aqui deixar de colocar também
que a concessão ao setor privado da gestão dos aterros de resíduos urbanos não trouxe, evidentemente, nenhuma melhoria face à sustentabilidade ambiental, e verificando-se até que uma parte muito significativa dos resíduos recolhidos em Portugal têm deposição de aterros como destino. Estamos a falar de qualquer coisa como quase 59% dos resíduos. Destacando-se até que em 2018 apenas 4 dos 23 sistemas de gestão de resíduos urbanos apresentavam taxas de deposição em aterro inferiores a 30%. Isto, naturalmente, que também nos deve fazer refletir sobre esta matéria no geral, que tem consequências muito concretas, como nós podemos observar sobre a questão do aterro de Sobrado. E, nomeadamente, considerando também aquela que é notícia, pelo menos o comunicado recente do Governo, que desde 1 de maio o aterro da Récia e Valongo deixa de receber resíduos provenientes de outros países, que nós naturalmente registamos, até porque, não havendo aqui dados, pelo menos específicos, sobre o aterro da Récia e Valongo, o que nós sabemos é que Portugal importou de vários países, aliás, de acordo com os dados da própria APA, qualquer coisa como 2,2 milhões de toneladas de lixo em 2018, mais 53% do que em 2017, sendo que destas 331 mil toneladas correspondem a resíduos perigosos. Naturalmente que a questão do aterro de Sobrado, os resíduos que lá estão depositados, qual é a utilização que está a ser feita daquele espaço, tem que ter naturalmente esclarecimentos. Aliás, numa pergunta dirigida ao Governo, o Governo respondeu ao PCP a dizer que a APA estava a diligenciar, em articulação com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, ou seja, o SEPNA, a averiguação também da situação, nomeadamente de descargas para a rede pública e para o Rio Ferreira, por parte desta mesma empresa. E também é por isso e por outras responsabilidades que o SEPNA-GNR tem nestas matérias que o PCP requereu que esta mesma entidade também fosse ouvida sobre esta mesma matéria. O que nós achamos absolutamente fundamental é que esta situação seja esclarecida com todos os detalhes e, acima de tudo, que sejam tomadas as medidas, mesmo para terminar, que sejam tomadas todas as medidas que garantam a qualidade de vida da população de Sobrado, nomeadamente de Alto Vilar, porque efetivamente as condições de vida neste momento naquela região são absolutamente insuportáveis pelos odores, pelas pragas que invadem casas, é disto que também estamos a falar, pragas de insetos que invadem as casas das populações e que efetivamente depois condicionam significativamente a vida da população de Sobrado. E eu queria, só mesmo para terminar, reiterar que da parte do PCP nós cá estaremos para que todos os esclarecimentos sejam prestados, agradecendo naturalmente as informações que o Sr. Presidente da Câmara aqui já disponibilizou e as demais que queira também disponibilizar na sua próxima intervenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Valongo, cumprimentar também os senhores e senhores deputados. Aquilo que aqui ouvimos e a intervenção do Sr. Presidente da Câmara é verdadeiramente preocupante, ou seja, quando nós ouvimos um registro da situação que ocorre naquele aterro, aqui eu até apontei algumas das acusações que são feitas pelo Sr. Presidente da Câmara, que diz que está a promover um inquérito ao licenciamento. Há inúmeros impactos negativos para a população por via do aterro, funciona em clara ilegalidade, há aqui um processo de renovação de licenças que parece também ele próprio também ser estranho, há contaminação da água. Bem, eu confesso que na preparação desta audição fui tentar informar-me, principalmente junto daquilo que são as estruturas locais do CDS, seja no Distrito do Porto, seja também de Valongo, e há aqui uma preocupação que nós temos acompanhado e de solidariedade para com as populações. No entanto, diria o seguinte, o Parlamento optou por fazer estas audições ao Sr. Presidente da Câmara, e muito bem, é o representante das populações e, portanto, nesse papel deve ser o porta-voz, se me permite um bocadinho o sindicalista das questões do próprio Conselho. Entendeu também este Parlamento e esta mesma Comissão solicitar aos vários stakeholders, aos vários intervenientes, os seus contributos, a sua própria posição. E ainda ontem recebemos aqui, nesta Comissão, tarde e más horas,
ainda li durante a noite, estas 35 páginas e onde, ouvindo o Sr. Presidente da Câmara e lendo estas 35 páginas desta empresa da Resi Valongo, na verdade há aqui duas posições completamente diferentes, duas visões diferentes sobre a problemática. Agora, o que é certo é que, segundo aquilo que me informei e aquilo que ouvi agora do Sr. Presidente da Câmara, há claramente um impacto negativo junto às populações. E aqui, como é evidente, têm que entrar as entidades públicas, o próprio Ministério do Ambiente, o Parlamento, que está preocupado. Aliás, nas várias intervenções que aqui ouvimos, há aqui uma preocupação sobre esta mesma matéria. E eu devo-lhe dizer, Sr. Presidente da Comissão e senhoras e senhores deputados, nós vamos ter cá o Ministro do Ambiente no dia 20 para também falar sobre esta mesma matéria, mas eu devo dizer que daquilo que são estas 35 páginas, daquilo que foi enviado, a gravidade do que é aqui dito, da gravidade daquilo que nós ali ouvimos, eu penso que esta Comissão devia fazer um esforço para ouvir esta mesma empresa. Nós temos que ouvir os dois lados. É certo que está aqui uma posição, mas aquilo que nós ouvimos do Sr. Presidente da Câmara e que vamos ouvir seguramente numa segunda intervenção, e vou já terminar, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a tolerância, há aqui questões de cumprimento da lei, pode haver aqui questões em que o próprio Parlamento e o Governo tenham que alterar a lei naqueles aspectos que não estiverem corretos, e tem que haver essa disponibilidade e essa mesma urgência. Agora, não me parece também bem, devo dizer, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, que o Parlamento ouça o Sr. Presidente da Câmara como está a fazer, e muito bem, e não ouça a intervenção da própria empresa, não apenas num documento de 35 páginas, mas aqui, cara a cara e olhos nos olhos. É assim que eu entendo que, e é uma proposta que faço e um repto que faço a esta mesma Comissão, é que o possamos fazer ainda antes da vinda do Sr. Ministro, aqui a esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Pereira Gonçalves. Gonçalves Pereira. Acertei no João. Queria dizer o seguinte: é evidente que esta Comissão faz as diligências que as apresentações por grupo parlamentar, qualquer que seja, sejam aprovadas em Comissão, e a partir daí é que se desencadeia todo o processo. Por isso, estamos receptivos, enquanto Comissão, a que o CDS ou outro grupo parlamentar apresente Tudo bem. Muito bem. Faremos essas diligências, naturalmente. Não. Se for aprovado. Se for aprovado. Só relembrar aqui uma situação. Nós, o que decidimos na última reunião foi, também o PSD tinha no seu requerimento a audição à Resi Valongo e a uma série de outras entidades. O que nós decidimos foi que, no contexto atual, não podendo nós ouvir todas essas entidades até à vinda do Ministro no dia 20, então iríamos requerer a todas as entidades um relatório por escrito para que os grupos parlamentares pudessem, de facto, analisar e depois preparar a audição com o Ministro. Exatamente, foi exatamente. Muito obrigado. Apenas 10 segundos para dizer o seguinte. Eu acompanho, até porque às vezes tenho alguma dificuldade de compatibilizar e estar nas diferentes comissões e nas reuniões de coordenadores, mas já havia essa decisão, há esta decisão que o PSD disse agora, no sentido de enviarem os contributos, o que me parece, à partida bem, mudo de opinião a partir do momento em que leio este documento, Sr. Presidente. A partir do momento em que leio este documento, e eu não sei se os senhores deputados têm a mesma interpretação e se tiveram o tempo de o ler, porque ele chegou muito tarde. Mas quando nós ouvimos isto, ouça, eu diria que é imperioso chamar a empresa. Não, está bem, mas está chamada para o momento posterior à vinda do Ministro. E eu acho que é importante que a empresa venha cá antes de vir o Sr. Ministro. Portanto, depois temos que chamar o Ministro novamente. E o Sr. Ministro também tem mais do que fazer, como é evidente. O Sr. Ministro, só quero esclarecer, o Sr. Ministro tem já 2 audições marcadas. Uma para a próxima semana, dia 20, e outra para o dia 9 de junho. Portanto, junho. Tem 2 audições marcadas. Portanto, ou seja, o período de tempo que me deia daqui até à próxima semana não será muito fácil, como devem compreender,
conseguirmos ter esses dados. Agora, de qualquer forma, pode ser novamente requerido por qualquer grupo parlamentar, com esse caráter de urgência, far-se-á as diligências necessárias para ver se é possível ou não, desde que isso seja aprovado em termos de comissão, desde que haja esse consenso, por assim dizer. Sra. Deputada, faz favor, é para fazer alguma interpelação? Sr. Presidente, no seguimento desta discussão, eu não queria de todo que estivéssemos a interromper intervenções dos restantes grupos parlamentares, mas acho que, de alguma forma, considerando esta pequena discussão e interpelação de vários grupos, se deve colocar o seguinte: o primeiro requerimento que deu entrada nesta comissão, que foi o requerimento do PCP, propunha, além da audição do Sr. Ministro, naturalmente, porque a responsabilidade é do Sr. Ministro, a CCDR Norte, a APA, o IGAMAOT, o CEP na GNR e a empresa em questão. Este requerimento foi aprovado, por isso estas audições têm que ter lugar nesta comissão. Naturalmente que não tiveram lugar, por força da situação de exceção que vivemos, não foi possível agendar antes. Mas tenho a certeza que serão feitas todas as diligências para que todas estas audições sejam realizadas com a maior celeridade possível. Vejo com dificuldades que até ao próximo dia 20 se possa ouvir qualquer uma destas entidades até à data do Sr. Ministro. Penso também que depois de ouvir entidades, se justificar uma nova audição do Sr. Ministro sobre esta mesma matéria, cá estaremos para chamar e o Sr. Ministro só tem que vir porque tem que dar também satisfações à Assembleia da República que fiscaliza o seu trabalho. Sra. Deputada, quero-lhe dizer que naturalmente essas entidades serão ouvidas. Agora, atendendo ao tempo, aquilo que se achou prioritário foram as câmaras municipais e, a partir daí, pediu-se também um conjunto de depoimentos pela parte das entidades que estavam a ser requeridas. Mas não significa que não sejam ouvidas e que não sejam requeridas a seu tempo, naturalmente, em conformidade com aquilo que é possível. Muito bem. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar dos Verdes. Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. E agradecer também ao Sr. Presidente da Câmara de Valongo pela disponibilidade para nos vir aqui também dizer qual é a sua opinião. Os Verdes têm, ao longo do tempo, vindo a alertar para a necessidade de dispensar uma atenção mais estreita sobre a gestão dos aterros em Portugal e, sobretudo, sobre a fiscalização dos mesmos. Infelizmente, já alertávamos para a aproximação dos terrenos das populações e a frequência com que ultrapassavam o tempo previsto de licenciamento para o seu funcionamento e destas licenças irem sendo renovadas sem que haja qualquer explicação para essa renovação. E no que diz respeito ao amianto, dizer que, porque também foi aqui muito falado, sendo um resíduo perigoso e como vemos ao longo dos anos os governos têm também deixado de lado este grave problema de saúde pública, soubemos em novembro de 2019, por uma pergunta que os Verdes colocaram ao Ministério do Ambiente, que havia uma denúncia que recebemos que havia deposição deste resíduo perigoso de amianto em aterros para resíduos não perigosos e por isso estamos a ver que Valongo será um desses casos. E foi assumido pela APA e pelo Ministério do Ambiente que sim, que há amianto a ser colocado em aterros para resíduos não perigosos. Por isso há aqui todo um vasto problema que terá que ser analisado de forma mais estreita e, sobretudo, sobre a deposição destes resíduos. Relativamente ao aterro de Valongo, já percebemos que tem aqui esta questão de estar a menos de 300 metros da população, da habitação e da escola, o que vai contra o que está instituído e vai contra a lei, mas há também aqui duas questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente de Câmara. Qual tem sido a articulação do Ministério do Ambiente com a Câmara Municipal de Valongo, visto estar este problema tão aceso e o Sr. Presidente de Câmara ter tido uma presença tão frequente relativamente a este caso, e gostaria também de saber qual é a posição do Sr. Presidente da Câmara quando o Governo anuncia que o aterro já não recebe resíduos do estrangeiro
estrangeiro desde o início do presente ano e qual é o que o Sr. Presidente considera ser agora o próximo passo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Faz favor. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar e ir imediatamente por saudar, obviamente, a enorme luta das populações, mas especialmente hoje saudar o facto dos autarcas estarem ao lado da população, nomeadamente na resistência à recessão e ao tratamento dos lixos tóxicos e dos resíduos perigosos. Há um elemento que era necessário nós compreendermos, que é se houve ou se faz ideia de um aumento de doenças entre a população desde que o aterro foi instalado em 2007 e, sobretudo, depois de 2012. Peço desculpa, Sra. Deputada, queira terminar quando for possível. A receber os outros tipos de resíduos, nomeadamente amianto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita esta ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, tem agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, o Sr. Presidente João Manuel Ribeiro, para fazer uma intervenção final com um período de tempo de 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, a deputada Joana Bento, cumprimento. Eu já tinha referido, consideramos positivo, naturalmente, esta questão da objeção sistemática. Aquilo que nós achamos é que deve ser sistemática mesmo, ou seja, e eu alerto que os resíduos não vêm só de Itália, vêm de outras origens. Aqui em Sobrado não vinham só resíduos de Itália. Eu o que posso dizer, quando me perguntam o que é que podemos fazer para ser úteis, eu vou partilhar convosco uma questão que coloquei e coloco aos senhores deputados. Eu, desde o início, perguntei à CCDR, à IAP e a várias instituições, à própria Secretária de Estado do Ambiente, uma pergunta muito simples. Como se fecha um aterro mal licenciado?
E até hoje ninguém me consegue responder. Nós estamos num tempo em que temos de ser humildes. Se algo foi mal licenciado, eu próprio, repara, se a Câmara, agora do ponto de vista, e é uma das perguntas que me colocam, se houve um erro, se houve uma violação do PDM, eu não vou meter a cabeça na areia. Não é isso que se espera de um político, seja um autarca, seja um deputado, seja quem for. Tem que haver humildade. E, portanto, esta pergunta, senhores deputados, é uma pergunta muito interessante, porque ninguém me consegue responder. Como se fecha um aterro mal licenciado neste país? Que é o caso do aterro em Sobrado. Quando a senhora deputada, e eu reitero, e eu sei que não é só o grupo parlamentar do Partido Socialista, os outros grupos parlamentares, e eu aproveito também para cumprimentar, porque nós têm vindo ao terreno, têm manifestado solidariedade, assim como todas as forças políticas aqui a nível local estão envolvidas neste processo, e eu sou o primeiro a reconhecer, porque é assim, isto é um combate que não é partidário, é um combate por ambiente, por melhor qualidade de vida, mas quando me diz como é que podemos ser úteis, eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, e interprete bem o que eu vou dizer. O melhor contributo que nós podemos fazer é tornar esta matéria num grande debate nacional, com total transparência. Esta revisão geral da legislação tem que envolver todos. Quando há bocadinho o Sr. Deputado do CDS falava em escutar a empresa, eu acho importante. A empresa escreveu uma carta, eu, por acaso, só agora recentemente é que me deram conhecimento que havia uma carta. É muito fácil nós sermos enganados. Volta à questão do subprime, com os tais fundos green, trust, e não era nada. E aqui é exatamente o mesmo caso, tal e qual. Eu vou, aliás, pedir para fazer chegar à Comissão, não digo uma contraposição, mas uma carta que esclareça como as coisas são efetivamente. Agora, tudo isto, há bocadinho alguém me perguntava se queria comentar a relação com a empresa. A empresa faz comigo... Repare, neste país é muito fácil, as pessoas são vencidas pelo cansaço. Isso é o geral. Isso é a regra geral. Aqueles que têm funções onde já é mais complicado porque ou são autarcas ou são deputados, têm que ser chatos. É muito confortável não fazer nada. Como é óbvio, também é muito confortável meter um processo. Esta empresa está-me a meter processos e mais processos. E eu não sei que mais, porque se repararem na carta que foi enviada, esses senhores, essa empresa, dá-se ao luxo de gravar intervenções em atos públicos. Que é uma coisa do arco da velha. Eu nem sabia que era gravado. Portanto, só por aqui se percebe o modus operandi. E eu volto a esta questão do modus operandi, senhores deputados. Porque o problema aqui é mesmo o modus operandi. Isto só acontece porque a lei permite. Estas situações só acontecem porque este emaranhado de leis, alteradas ao longo dos anos, permitem. E porque, reparem, nós, quando falamos no lado negro do consumo, isto também é um lado negro do consumo, o resíduo. O resíduo, neste caso, está ligado à indústria, mas está ligado ao consumo, à sociedade em que vivemos, ao antropoceno, àquilo que nós impactamos. E ninguém quer saber verdadeiramente deste assunto. Dos 3 grandes áreas dos resíduos, nós já resolvemos para o bem e para o mal. Os resíduos perigosos estão lá resolvidos, lá na chamusca, no Chirver. Ao nível dos resíduos domésticos, também estão resolvidos. E reparem, e o grau de exigência, quando olhamos para o que está no meio, para este resíduo dito não perigoso, é um buraco negro. Reitero, na Lipor e na Valor Sul, qualquer caminhão que hoje, a esta hora, esteja a passar com resíduos indiferenciados, obrigatoriamente passa num pórtico de radiação. No entanto, em Sobrado, qualquer caminhão que entra neste e nos outros 10 aterros não passa por nada. Passa, descarrega e vai-se embora. E isto é o fruto da legislação. Portanto, quem faz legislação também pode alterá-la. O Sr. Deputado Paulo Leitão, como compreende, eu não vou comentar, eu não tenho nada contra a empresa, antes pelo contrário. Nós tínhamos um contrato, como muitas câmaras, com a Retria, para depositarmos os nossos resíduos de construção e demolição, os calhaus. Mas até isso, anulámo-lo, correndo o risco de ter que pagar uma indemnização, porque achamos que não fazia sentido ter um contrato com uma empresa, estamos hoje a pagar para pôr noutro sítio, pagamos mais, mas não queremos ter nenhuma relação com essa empresa. E estamos, naturalmente, porque não fazia sentido, era incoerente.
As questões da ETAR, deixem-me dizer e volto a referir, esta empresa pelo menos 11 vezes incumpriu. Eu acho curioso, porque a ETAR não tem nada a ver, se os senhores deputados quiserem vir ao terreno, veem que não tem nada a ver uma questão da ETAR com a questão do aterro. Nada, zero. Os problemas do aterro, os maus cheiros do aterro, devem-se só à empresa, não se devem à ETAR. Aliás, o trabalho aqui feito, e esta ETAR, aliás, está a ser apoiada, o alargamento da ETAR é um alargamento financiado pelo POSEUR, e bem, e apoiado pelo Ministério do Ambiente, pela IAPA, etc., que, aliás, participou nos trabalhos. E a ETAR, tanto quanto é do nosso conhecimento, cumpre os regulamentos e a legislação do setor. Portanto, num território que tem uma cobertura de quase 98% de água e saneamento. Não há muitos no país. Portanto, isso é uma falsa questão. A questão do conflito que existe é porque a empresa reiteradamente não cumpria. Eu vou só deixar ficar esta palavra aos seus deputados. Padim da Graça, Braga. Recordam-se? Foi uma lixeira fechada compulsivamente na altura do senhor ministro, não primeiro-ministro, ministro José Sócrates. São os mesmos donos que estão hoje em Valongo. Os senhores façam o favor de investigar. Portanto, percebe-se por aqui qual é o histórico, qual é o modus operandi. Esse modus operandi não interessa, naturalmente. Sobre a questão da pergunta, quando faz a pergunta como avalia a questão das entidades inspectivas. Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte. É importante que as entidades inspectivas façam contra-análises às análises fornecidas pelas empresas. Lamento ter que dizer isto, mas eu não acredito nesta empresa. E nós temos, reparem, depois da comissão de acompanhamento, das conclusões da comissão de acompanhamento, e vejam como esta comissão de acompanhamento só serviu para dizer cumpram lá a lei, mas também tem outros efeitos. O Sr. Deputado Juque do Bloco de Esquerda colocou a deputada Marisa Matias colocou uma pergunta à Comissão e a Comissão usa as conclusões da comissão de acompanhamento para dizer que está tudo bem. Vejam como é que nós todos podemos ser enganados. É a mesma história do subprime, aplicado aqui ao negóciozinho dos aterros. Repare, depois da comissão de acompanhamento, no dia 28/2, esta empresa voltou a ter aterros a descoberto. E foi denunciado, e muito bem, pela Associação Jornada Principal. Esta associação que surge por iniciativa da população, e é evidente, é verdade, depois de anos e anos a mandar cartas, a ser enganado, e quando me perguntam a relação com o Sr. Ministro, eu tenho boa relação com o Sr. Ministro, não tenho nada contra ele, antes pelo contrário. Agora, o que eu lhe digo, ando-lhe a dizer há 3 ou 4 anos, ando a chamar a atenção para este problema, e como compreendam os senhores deputados, eu sou Presidente de Câmara, eu aqui não estou ao serviço de um partido, estou ao serviço dos interesses de todos, mesmo que isso implique estar contra o meu partido. É assim, é vida. Quem não interpreta assim as suas funções não pode seguramente ser Presidente de uma Câmara Municipal. A Sra. Deputada Maria Manuela Rola, na questão que me coloca dos relatórios. Não, Sr. Deputado, nós não temos, que eu saiba, acesso aos relatórios da RES e Valongo. Sobre a questão da alteração à pressa, quando foi pedida a renovação das licenças, as entidades APA e CCDR atribuíram as licenças para uma atividade principal como produção de gás. Agora, senhores deputados, como é que é possível atribuir para uma atividade principal de produção de gás quando a empresa não tem sequer licença urbanística? Percebem? É o modus operandi. Já estavam a contar que isto era business as usual. O problema é que a empresa não contava que a Câmara tivesse vida própria. E a Câmara tem o direito de gerir o território e tem o direito de dizer que esta atividade não interessa ambientalmente. Mas isso devia ser investigado. Como é que uma entidade do Estado dá uma licença para uma atividade principal que não existe? É verdade. Eu posso chocar os senhores deputados, mas é a mais pura verdade. Claro que foram alterar à pressa. Nem sei se foi através de consulta pública, porque eu já fiz essa pergunta. Sr. Presidente, peço desculpa, queira terminar, está a esgotar o seu tempo. Para terminar, porque eu já falei agradeço as palavras da Sra. Deputada, o Sr. Deputado do CDS já lhe respondi, não sou sindicalista, sou mais um ativista, sou mais um cidadão preocupado, eu tenho naturalmente o meu emprego e, portanto, voltarei para lá, mas sabe que quando somos preocupados dá muito trabalho, muito trabalho.
O senhor deputado do Partido Ecologista aos Verdes faz uma pergunta, eu já falei na articulação, eu falo com o Sr. Ministro e falo com as pessoas, ligo e normalmente atendem-me. Também se não atendem, mando cartas. Qual a posição sobre a não recepção? Eu agradeci, eu disse, é positivo, mas espero que, respondi dizendo, é positivo, espero que seja em definitivo, mas solicito que sejam públicos, transparentes, os circuitos. Era importante haver a rastreabilidade destes resíduos. De onde é que eles vêm? Para onde é que eles vão? O que é que contém? Depois, terminando, a senhora deputada Joacine Caetano Moreira, se faz ideia do aumento de doenças entre a população. Eu não tenho esses dados, mas sabemos do seguinte, que há muitas pessoas, e isto está documentado, a Associação, aliás, tem feito um trabalho brutal de denúncia daquilo que são as picadas e a gravidade que isso tem, e não é um caso nem dois. São muitos mesmo. Eu espero, o tempo não é muito, e espero ter sido esclarecedor nas respostas, e vou naturalmente, há bocadinho perguntaram-me se podemos disponibilizar os processos. Todos. Nós, aliás, basta uma visita à Câmara Municipal de Valongo, no site, nós governamos com a máxima transparência. Portanto, somos os primeiros a ter todo o interesse em partilhar informação, e volto ao que digo, ao que disse relativamente à deputada Joana Bento, e felicito mais uma vez, façam disto um grande debate nacional, com total transparência, e envolvam todos, as empresas, as pessoas, as associações ambientais, e encontremos uma solução. A solução não é depositar em aterro. Vejam, aquilo em Valongo é um buraco, basicamente é um buraco que lá está. Sr. Presidente, peço desculpa, mas vai ter-me que terminar. Temos de dar sequência. Muito obrigado, eu peço desculpa, mas isto custa-me muito. Sr. Presidente, é muito duro andar aqui a combater, é muito duro e, portanto, desculpe o tempo, mas eu não falo de papel, falo mesmo isto gasta-me muito do meu tempo. Em nome da Comissão, o meu agradecimento pela sua participação e pela sua anuência ao convite e, naturalmente, fazer ver que é a audição possível ao momento, de outra forma não teríamos grandes hipóteses, mas de qualquer maneira foi esclarecedor as declarações que prestou, e a qualquer momento, quando for necessário, recorreremos novamente à sua pessoa para, em nome da população de Valongo, nos dar o seu parecer. Muito obrigado. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos fazer uma readaptação da sala, porque agora é presencial com a Câmara da Zambuja. Peço, se calhar, aos senhores deputados para afastar um bocadinho para ali, e o Sr. Presidente e o Sr. Vereador da Zambuja sentam-se aqui deste lado. Só para desentorpecer as pernas, para darmos continuidade.